E por falar em oportunidade, a fatia de renda fixa no bolo dos investimentos dos brasileiros aumentou. Segundo dados da Anbima de agosto deste ano, as aplicações da categoria representavam 57% da carteira no final de 2021 e chegaram a 61% no primeiro semestre deste ano. Os clientes que fazem esse movimento em direção à renda fixa procuram um porto mais seguro diante de momentos de turbulência no mercado. Mas ainda há entraves para ampliar o volume de recursos aplicados. Agora, que horas são, diretor? 11h10, acompanhe ao vivo as análises de quem opera dentro e fora do Brasil com renda fixa. Tema da segunda edição de hoje do nosso Na Pauta do Mercado. Aproveite e participe também da mesa de discussão. Envie suas perguntas para os convidados do programa. Gilberto Kifuri, CIO e Head de Renda Fixa e Multimercados do BNP Paribas Brasil. Alexandre Miller, sócio e gestor dos fundos de crédito da JGP. E Cristiano Cury, sócio e head de distribuição de renda fixa do BTG Pactual. Com você, Cristiano. Bom dia, eu sou o Cristiano Cury, pele branca, olhos verdes, cabelo, o que ainda sobrou, castanho, estou vestindo paletó azul e camisa azul. Bom dia, meu nome é Alexandre Miller, sou um homem branco, cabelo preto, estou vestindo um paletó azul e uma camisa branca. Bom dia, sou o Gilberto Kifuri Júnior, pele branca, cabelo castanho, uso óculos, camisa branca e um paletó preto. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Humberto, pela presença. Acho que vai falar hoje de um tema importante, né? Um tema que já foi abordado aqui ao longo desses painéis, pelo menos pontuado ao longo dos painéis, que é o desenvolvimento do nosso mercado de capitais e principalmente do renda fixa. A gente tem visto ano após ano. Acho que a gente vai trocar o microfone aqui, por favor. Obrigado, pessoal. Obrigado. Eu queria primeiro agradecer a Alexandre, queria agradecer a Gilberto pela presença nesse nosso bate-papo. É um tema que já foi pontuado ao longo dessa nossa programação desses últimos dias, começamos ontem, que é o desenvolvimento do nosso mercado de renda fixa local. Temos visto ano após ano o mercado doméstico batendo recorde de emissões, novas emissões vindo ao mercado. Vimos ano passado um recorde de 250 bilhões só de debêntures sendo emitidas no mercado local. Esse ano, até agosto, a gente já tem 180 bilhões de dívida emitida no mercado local. Então, caminhando novamente para bater o recorde que foi do ano passado. Mas, quando a gente compara o nosso mercado local com o mercado externo, de bonds corporativos principalmente, a gente vê que ainda tem uma avenida para a gente percorrer, de espaço que a gente tem para crescer. Então, com a experiência de vocês, Alexandre, Gilberto, que operam tanto o mercado local quanto o mercado externo, eu queria começar um pouco até com o Xande. O que a gente pode fazer no curto prazo para dar essa evolução do mercado doméstico para o mercado externo? O que no mercado lá de fora a gente pode fazer, fazer aquela cópia, coisa boa para se copiar? O que a gente pode se copiar nesse curto prazo para dar aquele primeiro passo para ainda continuar evoluindo o mercado doméstico? Xande? Bom, legal. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Eu acho que a primeira coisa é a gente ter uma noção de que o caminho que a gente trilhou nos últimos 20 anos no mercado de renda fixa foi um caminho bastante satisfatório, bastante vencedor. Você deu alguns números. Olhando o estoque de títulos de renda fixa em fundos de investimento nos últimos 20 anos, a gente sai de cerca de 70 bilhões de reais em 2002 para alguma coisa perto de 900 bilhões de reais hoje, meio de 2022, aí o último dado da Anbima. Então, uma expansão incrível aí de debêntures, notas promissórias, títulos bancários, títulos securitizados.
Então, esse caminho, sem dúvida nenhuma, foi um caminho muito satisfatório. Acho que a gente conseguiu ampliar o mercado de capitais para mais títulos, para mais emissores. Então, essa é a parte boa da história, né? Isso tudo aconteceu num contexto onde a matriz de financiamento corporativa no Brasil foi se transformando, né? Os bancos públicos foram reduzindo o seu espaço, o volume de orçamento federal investido em banco público foi sendo reduzido e o mercado de capitais, de forma muito bem sucedida, conseguiu ocupar esse espaço na matriz de financiamento. Então, o que a gente fez até aqui foi, eu acho que foi muito notável. E agora a gente tem que olhar para frente, né? Olhando para frente, eu acho que já tem duas grandes transformações no mercado de renda fixa contratadas, né? A primeira grande transformação é a ICVM 160, a instrução que regulamenta, que unifica, né, as ofertas públicas via a CVM 476 e a 400. E aqui a gente tem, na minha opinião, duas grandes inovações nesse primeiro momento. A primeira é a possibilidade de você ter mais participantes atuando como intermediários de oferta. Se a gente olhar até pouco tempo atrás, a inteligência de estruturação de operações de captação de recursos de renda fixa vinha sendo muito concentrada nos bancos de investimento, que, sem dúvida nenhuma, tem uma grande experiência nesse assunto. Mas a novidade foi que mais participantes se somaram a esse esforço, securitizadoras, boutiques, as próprias gestoras. Então, hoje tem mais braço envolvida nesse processo de tentar desenvolver uma solução de funding específica para um negócio, para um projeto. Isso é muito interessante que a nova regulação abra ou formalize aí essa possibilidade de mais participantes nessa intermediação. O segundo ponto também é a possibilidade da gente ter um processo de precificação mais aberto, né? A 476, sem dúvida nenhuma, adicionou muita flexibilidade e velocidade para o nosso mercado, mas ela não era perfeita, né? Aquela história de você fazer uma oferta restrita a um número de participantes, podia acontecer uma situação onde você tinha um participante que excedia o número máximo permitido na regulação, que tinha interesse em participar da oferta, podendo trazer uma dinâmica de preço diferente e, eventualmente, esse participante ficava de fora pela forma que a regulação era construída. A CVM 160 acaba com essa história, todas as ofertas passam a ser públicas, sujeitas a um processo mais eficiente de precificação. Então, outra grande inovação. E o terceiro ponto, que eu acho que já está contratado para a gente, é a marcação a mercado nos títulos de custódia de pessoa física a partir do ano que vem. A gente já ouviu algumas vezes pessoas físicas falando: eu tenho um pouco de insegurança de comprar ou de investir em debêntures em renda fixa privada, porque eu não tenho certeza do preço que eu estou investindo, se é um preço certo, se eu estou comprando corretamente, o que é normal, né? Como um cidadão que vai comprar um apartamento faz uma pesquisa, ele quer ter uma segurança que o valor daquele imóvel está razoável antes dele fazer a compra. Então, essa é uma outra grande inovação. Então, tudo isso, eu acho que esses três fatores eles estão contratados para uma próxima perna de desenvolvimento do nosso mercado, né? O que falta fazer? Eu acho que tem pequenas coisas micro, né? Tem aí a possibilidade de se estender ofertas de FDIC para um público mais amplo, melhorias em produtos específicos, como o FIAGRO, que traz uma regulação de fundo imobiliário, né? Alguma regulação específica ali é necessária. Eu acho que a grande próxima mudança do nosso mercado seria, de fato, a equalização da tributação para o investidor estrangeiro que investe em renda fixa vis-à-vis o título público. Esse seria o último grande público investidor que ainda não tem uma participação muito ativa no nosso mercado e que acho que está na pauta aí do governo, pode vir a participar. Esse seria o grande próximo passo, na minha opinião. Perfeito, Xande, obrigado. E, de fato, né, eu acho que para o desenvolvimento do mercado, ao longo do desenvolvimento do mercado, a gente vai aprendendo até com nossos erros e, a partir daí, a gente vai fazendo ajustes na regulação, né, aperfeiçoamento na regulação, como a gente está vendo agora, um grande aperfeiçoamento na 160 que você comentou. E bolso também é interessante, né? A gente fala, até o mercado doméstico de título público, de título soberano, ganhou uma liquidez muito grande quando teve abertura para o investidor estrangeiro. Então, até comentar um pouco disso, Giva, você como gestor de uma casa multinacional, trazer um pouco também dessa sua experiência do ecossistema de um trader para bonds corporativos lá fora,
para aqui dentro, o que a gente pode também fazer, como já iniciou o Xande, para trazer o investidor estrangeiro para operar no nosso mercado local, além dessa equalização tributária? Sem dúvida, acho que a questão tributária é o principal ponto, né? Acho que tem outras jabuticabas aqui no Brasil também que, aos poucos, elas vão saindo da frente, né? Bom, primeiro a gente tem aquela questão de dias úteis, lá fora dias corridos, né? Acho que isso aqui dificilmente vai mudar, acho que o mercado já se acostumou com isso, mas os indexadores, a gente trabalha aqui, ou é CDI, ou é IPCA, lá fora é tudo taxa nominal, né? Não tem esse tipo de coisa, né? Já melhorou bastante aqui a diminuição das emissões em percentual do CDI, isso aí era terrível, né? A gente teve uma experiência péssima em 2019, quando os juros caíram lá perto de 4% ao ano, e um papel lá 102%, 103% do CDI não tinha spread nenhum, né? Então, o mercado reprecificou isso, teve um impacto grande na marcação antes ainda da pandemia, né? E isso daí eu acho que é um ponto que o mercado já automaticamente já foi se normalizando, as emissões novas hoje são todas em CDI+, ainda existe alguma coisa em percentual do CDI, acho que principalmente nas incentivadas, aí, LCI, LCA, porque é mais fácil você falar em 96, 97 do CDI do que em CDI menos, né? Mas acho que, em termos gerais, aí, as emissões hoje estão vindo todas aí, a maioria praticamente em CDI+. Isso já é uma evolução muito grande, né? Para o estrangeiro, você vai tirando essas jabuticabas da frente, né? Perfeito. Eu acho que um trabalho que a própria Anbima, junto com a B3, tem feito, num ponto que você comentou, Giba, é a questão da padronização, né? Eu acho que o tema de padronização, naturalmente, sem tirar a flexibilidade do emissor, é um tema muito relevante, que a gente tem ouvido não só de investidor estrangeiro também, como do investidor local, e é um tema que tem sido construído muito a quatro mãos, Anbima, B3. Vamos mudar um pouco o tema, mudar um pouco o ponto, a gente falou muito aqui de quantitativo, de tamanho, de ações que a gente podia fazer, mas vamos pensar um pouco na fotografia do mercado local. Hoje, risco de crédito Brasil, risco de crédito empresas brasileiras. Vocês acham que é um issue ainda existe um receio de investidores, grandes investidores institucionais, grandes investidores internacionais, entrarem no mercado de crédito local? Olha, a gente passou por um processo de desalavancagem muito grande, né? Desde 2015 para cá, né? As empresas hoje são muito menos alavancadas. Então, no contexto local aqui, quer dizer, quando a gente olha, comparando com as empresas lá fora, eu não vejo nenhum grande issue com relação a isso. O issue maior é o risco Brasil. Tá? Quer dizer, o investidor está vindo para cá, seja para um título público ou para um corporativo, ele está olhando isso como o risco Brasil como um todo, tá? Mas não o risco das empresas, as principais emissoras aí que a gente tem no mercado são emissoras high grade, com risco de crédito baixo, os eventos corporativos são muito limitados, a gente não vê grandes eventos aí acontecendo, né? E eu não vejo isso como um grande problema. Obviamente você tem emissões high yield, né? Mas são emissões específicas, mas no mercado, assim, praticamente 90%, 95% das emissões são high grade, com ratings excelentes aí. Perfeito. Xande, queria ouvir um pouco a tua opinião, até pela criação de novos produtos dentro da própria JGP, né, de diferentes níveis de risco. Queria entender um pouco da tua visão sobre barreira de risco de crédito. Você vê essa barreira de risco de crédito para investidores entrando no nosso mercado local? Eu acho que a pauta que a gente está é uma pauta de ampliação de produtos, né? Ampliação de possibilidades, né? A gente tem um índice de debêntures que a gente produz na JGP, que ele foi lançado no final de 2019, chamado IDEX, e ele foi lançado com 10% de participação na amostra de debêntures com rating igual ou inferior a A. Né? A escala de rating vai do AAA ao CCC, do que tinha o rating A ou abaixo eram 10%, esse número hoje é 30%. Então, uma consequência dessa ampliação de mercado natural é que o mercado está se abrindo
para mais empresas, para empresas que são novatas, para empresas que têm notas de crédito um pouco mais baixas. Isso não quer dizer que o mercado está assumindo muito risco de crédito. O que me parece que está acontecendo é que são novos produtos sendo criados com mandatos um pouco mais específicos em real estate, em agro, em direct lending, em securitização, em high yield, e isso tem permitido com que mais empresas acabem acessando. Então, acho que no final do dia, para o investidor, ele tem mais possibilidades, por um lado, e para a empresa que capta recursos também, mas tem um desafio maior de entender aonde ele está entrando, né? Porque podem ser mandatos com perfis de risco diferentes a depender do produto. Mas é um processo muito benéfico aí para o mercado de capitais como um todo. Perfeito. Vamos fazer aqui um mix, abrir aqui para as perguntas que a gente tem recebido. Recebemos algumas perguntas, dado o tempo limitado, a gente vai tentar fazer um pupurri das perguntas, consolidar numa só, que é basicamente no primeiro ponto que você comentou, Xande, que é a nova regulação, né, a 160. Considerando essas novas mudanças, né, você vê como que todas essas mudanças podem podem impactar no preço de emissão das empresas que vão vir a mercado. Acho que você comentou a abertura, maior número de investidores. Né? Essa e aí, um pouco... consolidando para a outra pergunta que tem aqui, será que a gente consegue, nessa mudança, também ter esse passo da internacionalização, trazer investidores estrangeiros? Legal. Bom, o impacto de 160 em precificação. Eu acho que a 160 vai permitir uma dinâmica de precificação mais eficiente. E aí é uma pauta, eu acho que passou os últimos 20 anos no mercado de renda fixa numa pauta muito focada em crescimento, e foi muito bem sucedida, como a gente comentou, e agora a gente entra em um capítulo de aumentar a eficiência, de permitir um processo de precificação mais eficiente, um processo de acesso mais eficiente para a empresa que está captando recurso, e a 160 traz muito instrumento nessa linha, né? Para o investidor internacional, a 160 ela também é interessante por permitir uma pulverização maior potencial de base de investidor, né? A 476, que dominava o mercado de renda fixa, era uma regulação com restrição de número de investidor. Então, eu acho que isso vai ajudar também, mas o investidor internacional inevitavelmente vai depender dessa equalização tributária para entrar de verdade no mercado doméstico de crédito. Sem dúvida, sem dúvida. A equalização tributária é o primeiro passo para a normalização do mercado, né? Xande, queria agradecer a sua presença, a sua participação. Gilberto, obrigado de novo por essa troca tão produtiva conosco. E agradecer a todos vocês por ter acompanhado esse nosso bate-papo e convidá-los para a continuação da nossa programação. Bom dia.